Oi, sétimo ano, tudo bem? Então, vamos continuar nossas aulas de história. Na semana passada a gente começou o capítulo 3, que fala sobre as civilizações da América, e vimos os astecas, né? Só relembrando, vimos um pouco da parte da agricultura, da estrutura da sociedade, da religião, vimos como eles estavam ligados ao cacau e, consequentemente, né? Lembra o chocolate, né? A base do chocolate. Então a gente conheceu um pouquinho dessa civilização. Hoje a gente vai continuar, vamos ver um pouquinho dos maias e dos incas. Vamos começar pelos maias. Os maias, eles também ficam localizados na mesma região próximo, né? Aonde ficavam os astecas, na América Central, pega um pouquinho do sul do México também. Eles ficam nessa região. E os maias, muitos chamam ele de império, porém ele não foi totalmente unificado, as cidades eram um pouco mais autônomas, então eles não tinham um vínculo como a gente vai ver dos incas, né, tudo unificado, tudo bem estruturado. Eles tinham um pouco mais, eles eram mais descentralizados, e eles tinham a base deles também, que nem os astecas, na parte da agricultura. E claro, se eu tenho agricultura, eu preciso de água. Eles criaram todo um canal de irrigação para levar água para a agricultura, e isso já demonstra um conhecimento de matemática, um conhecimento arquitetônico, para poder eles fazerem essa parte, tá? Algumas outras informações sobre os maias. Para alguns arqueólogos, tá? Costuma-se dividir os maias em 3 períodos: o pré-clássico, o clássico e o pós-clássico. No entanto, não é uma coisa que é determinada. Alguns arqueólogos, alguns estudiosos costumam, para facilitar a compreensão da história dos maias, dividir nesse período, tá? A gente pode falar que mais ou menos assim, os maias começam a dar uma diminuída no crescimento e na própria organização dessa sociedade, ali no século, mais ou menos no século IX, né? Mas eles acabam mesmo no período do século, mais ou menos também, o século XVI, o iniciozinho do século XVI, tá? Mas como eu falei para vocês, as cidades eram independentes, então não tinha um chefe unicão que comandava tudo e todos, tá bom? Sobre religião, sim, falando de religião, eles eram politeístas, e como eles dependem da agricultura, é muito comum isso em qualquer sociedade, a valorização e o culto a deuses ligados à natureza. Então eles vão ter isso muito característico. Uma curiosidade, né? Os maias, pelas pesquisas que se fazem, muitos acreditam que o conceito de zero vai surgir, né, do número zero, vai surgir com eles. É uma das pesquisas que tem, que fala que essa ideia de número zero, ela vem com os maias. E isso também facilitou, provavelmente, as próprias construções desses grupos, tá? Tudo, gente, nessa sociedade, ela está envolvida em religião. Então, para eles, o governo, a economia, a agricultura, ela está sempre associada à religião. Mário, como é que é o nome de uma das principais cidades, né, dos maias? Teotihuacan. Esse é o nome da cidade. E aquela lá dos astecas, Tenochtitlan. Parecida, sim, né? Mas aqui é Teotihuacan. Não se esqueçam disso, tá bom? Tem outras cidades também que são famosas. Nos slides eu coloquei até, inclusive, algumas imagens, e vocês vão reparar que nas imagens as estruturas arquitetônicas, elas também têm formato de pirâmide, que não é uma coisa específica, e aí a gente vai conhecendo mais um pouco das sociedades, não é específica somente do Egito. Claro, tem outros sentidos para cada povo, né? Então, tu vai olhar para o Egito, vai ter um sentido para eles. Vai olhar para os astecas, para os incas, para os maias, também vai ter outro sentido. Mas a construção em formato de pirâmide vai estar presente com os maias. E aí, vocês vão olhar ali nos slides, cidades além da que eu falei agora, a gente vai ver a cidade de Tikal, a gente vai ver a região de Palenque, que também tem essas estrutura parecida com pirâmides, e era onde as pessoas viviam, tá? E como eu falei, elas eram independentes, elas não tinham uma mais importante do que a outra, não. Cada um tinha a sua característica e as suas especificidades, né? Uma coisa interessante
é que os maias eles acreditavam que o destino era guiado, era levado pelos deuses. Como eu falei no início, para vocês verem como o fator religião predomina na cultura, como tudo gira em torno, né? E eles cultuam o deus da lua, do sol, né? Eles vão cultuar o vento, a morte, tudo aquilo que está no cotidiano deles e que de alguma maneira eles não têm uma justificativa racional, mas eles convivem com aquilo. E a natureza, como eu falei, ela é muito importante, está muito associada aos deuses, né? Uma outra informação com relação aos maias é a escrita. Eles desenvolveram uma escrita própria, tá? Mas ainda hoje existe muita dificuldade de compreender essa escrita. É um desafio dos pesquisadores. Tem poucas pesquisas que ainda que conseguem tratar sobre isso, tá bom? Bom, então falei um pouquinho dos maias, falei um pouquinho das características dos maias, da religiosidade, da agricultura, dos canais de irrigação que está associado à agricultura. Falei da localização deles. E agora eu vou falar de uma que provavelmente todas as sociedades, das 3 que a gente está vendo, é a que mais, entre aspas, é conhecida. Inclusive, é uma das mais visitadas, é um dos locais mais visitados dentro da América, é a região desse povo, desse império, que são os Incas, né? Mari, então os maias e os astecas não são tão importantes? São, com certeza. Só que os Incas, eles acabaram, por inúmeros motivos, e até porque tem um grupo maior que pesquisa, que investiga essa região, eles acabam ficando mais na curiosidade, as pessoas ficam mais curiosas para saber sobre essa região e esse povo, né? Que daqui a pouco eu vou falar, inclusive, de uma cidade que é muito visitada, que é Machu Picchu. Mas vamos permanecer aqui no início. Bom, mais ou menos, ali em 1400, tá? Mais ou menos, e 38, a gente tem a formação desse império, na região ali dos Andes. Aqui que pega a parte mais abaixo aqui da América, onde tem o Chile, né? O Equador, essa região aqui, tá? Tem um mapa também, podem dar uma olhada também no livro. Então ali foi que começa a surgir essa grande civilização, né? Esse grande grupo. Se estima que eles tenham chegado até 12 milhões de pessoas. E eles têm muitas características, né? Os Incas, eles têm muitas características que contribuíram para o fortalecimento deles e a fama que eles ganharam. Então, dentro da agricultura, de novo, a gente vai ter toda uma estratégia de conhecimento para produção, para plantação, e aí batata também vai ser dos alimentos muito plantado por eles. A principal cidade, a capital desse império era Cusco. Mari, não é Machu Picchu? Não. Uma pegadinha, não é Machu Picchu, é Cusco, tá? Apesar de Machu Picchu ser uma localidade muito importante, Cusco era a principal região Inca, né? Era a capital do Império Inca. E uma coisa que a gente vai ver também é o papel dos guerreiros dentro da sociedade Inca. Por quê? Os guerreiros, a sociedade, ela se construiu a partir da estrutura militar. Eles vão invadindo territórios onde tinham outros povos, mas eles não vão, por exemplo, prendendo ou matando os prisioneiros de guerra. Eles mantêm a galera viva, mas para quê? Para o trabalho, para trabalhar para eles e para pagamento de tributo. Isso é uma estratégia que faz com que os Incas avançassem, crescessem e arrecadassem também. Falando no trabalho, a gente vai ter um estilo de trabalho chamado mita, que é o quê? Tu trabalha, né, uma forma de pagamento, é um tributo do teu trabalho. Então, tu vai trabalhar para o império, então tu já está pagando um tributo. Tu vais construir algo para o império. Isso é uma mita, tu trabalha para isso. Então, quando vocês escutam falar da mita, é um tributo em forma de trabalho que eles vão ter. Que era o que... Então, a gente, mas tinha escravidão, todas essas formas de trabalho. A mais comum é a mita, que é usar alguém para fazer construções. E essa pessoa, ela aceita porque ela tem que pagar um tributo para o império. Tá? Então, tá bom.
Então a gente vai conhecendo um pouco mais. Mari, como é que vai, por que os Incas, de alguma maneira, eles desaparecem? A gente sabe que dentro hoje da América Latina tem um movimento de valorização, né, ainda da cultura Inca e tal, mas a gente sabe que, de alguma forma, eles foram dizimados, destruídos. Por quê? Resistência à chegada do europeu. Então eles buscaram combater esse estranho, né, esse grupo diferente, e as doenças. Na verdade, a América, as populações que viviam na América, no contexto da chegada do europeu, uma das formas mais comuns de morte eram a partir das doenças. Os europeus vêm para cá e trazem inúmeras doenças. A própria gripe é um exemplo disso, né? A contaminação bacteriológica é muito grande. E as populações daqui, elas não tinham imunidade para essas doenças e acabavam morrendo facilmente. Então a gente tem inúmeras epidemias se alastrando dentro da sociedade. E os Incas passaram por isso. Eles acabaram passando por isso. E, com certeza, isso acelerou o processo de conquista do europeu. Aí, falando um pouquinho mais da parte cultural dos Incas, é interessante ressaltar que os Incas, eles não têm escrita. Ah, Mara, então eles não são tão desenvolvidos? São, a escrita ela é uma das formas de comunicação que a gente tem nas sociedades, mas não é a única, e nem é a que representa desenvolvimento. Nada a ver. Na verdade, eles criaram uma forma de comunicação e de informação muito entre aspas, diferentes. Eles usavam cordas e iam fazendo estilos de nós. E cada estilo de nó representava um número ou uma informação. Por isso, dessa forma também, os funcionários do Império circulavam pelas localidades de domínio Inca e registravam dessa forma as informações. Foi assim que eles também foram mantendo o controle da sociedade Inca. Não é uma escrita, porém é uma forma de comunicação. Eles usavam inúmeros nós. Então, se vocês forem pesquisar na internet o quipu é uma corda na horizontal e outras na vertical, e cada uma na vertical tem vários nós. Dependendo se o nó tem duas voltas, ele significa uma coisa. Se tem um nó só, ele significa outra. Também está nos slides, vocês podem dar uma olhada sobre isso ali, tá? E também, outra informação, é que o chefe maior dos Incas, ele é considerado um deus. Ele não é só divino ou tem aspectos divinos. O soberano, a pessoa, ela é considerada um deus. E era muito comum, como estratégia de controle do chefe Inca, né, do soberano, ele ir nas localidades, nas cidades incas, para meio que abençoar a agricultura, porque afinal ele é um deus. Então ele circulava para mostrar o seu poder, para fazer com que as pessoas acreditassem que, olha, essa colheita que deu agora é porque o soberano visitou. Então tinha um envolvimento, uma relação religiosa e divina sobre a figura. Tá? Essa é uma marca no caso do chefe maior dos Incas. Tá? Então, ok, já sei algumas coisas. Mari, e aí tu falou de Machu Picchu, né? Mas tu falou que a capital dos Incas era Cusco e não Machu Picchu. Mas por que Machu Picchu é tão famosa? Na verdade, Machu Picchu, que significa, né, velha montanha, ela por um bom tempo ninguém sabia onde ela estava localizada. Na verdade, ela era meio que a cidade perdida dos Incas. Inclusive, um dos apelidos dela é isso. Ela estava perdida. Ninguém sabia o certo. E aí, um estadunidense chamado Hiram Bingham, ele vai encontrar em 1911 a cidade perdida, Machu Picchu. E ela fica, né, lá em cima. Então, para quem já ouviu falar, a altitude prejudica, né, tal, e conservou muito bem. Há bons indícios que, quando o europeu chegou na América, ele não teve contato com Machu Picchu.
Por isso também ela se preservou. Aí, por que será que o europeu não teve contato com Machu Picchu? Bom, a localização dela faz com que seja difícil o acesso. Se vocês forem pesquisar como é o caminho, como é o trajeto, ele é difícil. O acesso dele não é assim, eu caminhar um pouquinho e chegar. Além da questão do ar, que fica mais rarefeito, fica mais difícil para respirar. Então, provavelmente, o europeu, quando chegou lá no final do século XV aqui, ele não teve acesso até por causa da difícil localização. E aí essa cidade ela ficou, entre aspas, né, escondida, abandonada. Só em 1911 é que eles encontram. E a partir daí dá-lhe pesquisar. Vamos pesquisar, vamos conhecer. E virou um dos lugares, ou dentro da América Latina, o lugar mais visitado. Hoje é Machu Picchu. Então ficou essa aura. E tem muita gente que cria hipóteses dessa cidade, questões sobrenaturais, tem crenças, né, a partir daí. E nessa região eles ainda falam, né, algumas pessoas da região, do local, falam a língua da época, dos incas. Eles têm ainda algumas predominâncias da cultura inca nesse local e na região, na proximidade também. Os incas também, e aí já viram uma lhama? Aquela que fica... Os incas, eles são uma sociedade, né, um povo que vai domesticar a lhama. Vai domesticar animais. Algo que os astecas e os maias não fizeram, a domesticação de animais. Os incas vão fazer. Eles vão utilizar das lhamas, né, que já viram com certeza em alguma imagem. Ela parece estar sempre mascando chiclete e ela é meio fofinha assim, meio engraçada. E ela vai ser domesticada para o uso de quê? Transporte, para facilitar levar alimento de um lugar para o outro e assim por diante. Aí algumas informações com relação a Machu Picchu, né? Em 1983, ela foi declarada pela Unesco como patrimônio, tá? Como assim um patrimônio da humanidade, Marta? Ela é algo tão significativa, tão marcante, tão diferente e de um período tão específico da América, que ela serve como parte da história da humanidade. Ela é a história da humanidade na América. Então, por isso, eles transformaram no patrimônio cultural da humanidade. É um local que é protegido, as pessoas não podem chegar lá, por exemplo, e riscar ou pegar um pedaço de alguma coisa, porque aquilo ali tem que ser preservado, porque representa a história. Não a história só de um povinho pequeno, mas representa a humanidade. Pelo nível, pelo grau de complexidade das estruturas, pela história daquele local e etc. É um patrimônio. E em 2007, ela foi considerada uma das sete maravilhas da humanidade, né, do mundo moderno. Então, ela é considerada no mundo moderno. A gente tem a Idade Antiga e etc., mas ela é considerada hoje uma das 7 maravilhas do mundo moderno, que faz com que ela ganhe mais destaque e mais visitação. Então, olha só. Depois deem uma olhada nos slides, vocês podem também pesquisar um pouquinho sobre elas, tá? Machu Picchu, gente, ela é construída no século XV, tá? Provavelmente pelo líder inca chamado Pachacuti, provavelmente foi com ele que houve a construção, e ela foi muito importante, ela está próxima à capital. Então, assim, não criaram Machu Picchu do nada, longe de tudo, assim. O fato de ela ser uma cidade grandiosa, importante, também está relacionado à localização próxima à capital. É que nem pensar, sei lá, hoje. Hoje as maiores cidades, elas estão perto da capital aqui de Santa Catarina. Então, pega São José, pega Palhoça, Biguaçu. São cidades grandes, provavelmente porque estão mais próximas da capital. Provavelmente Machu Picchu ganhou essa estrutura toda e essa importância lá, no período dos Incas, né, lá no século XV e XVI, por causa da localização perto da capital, Cusco, tá? Isso também é um destaque a ser feito, porque ela estava, então, envolvida no centro do Império, tá ok? Então tá, eu falei um pouco sobre a estrutura. E se vocês forem observar nas imagens, deixa eu ver se tem aqui no livro para vocês, peraí.
Vai ficar ruim pra ver? Deixa eu ver se vocês conseguem observar aqui no computador. Talvez não. Mas, opa! Aqui no computador, e vocês vão ver nos slides de vocês, se vocês observarem, lá em Machu Picchu tem um formato de escadinhas. Eles que fizeram para melhorar a questão da agricultura, para facilitar a produção agrícola. Então eles são geniais, eles sabem que eles estão numa localidade que seria difícil de plantar, porque é morro, e eles criam a partir do trabalho. Lembra como é que é mesmo o trabalho deles? Muito deles é a partir do quê? Da mita, tá? Eles usam a galera trabalha para fazer esses degraus para produção agrícola, para ficar mais fácil para plantação, para irrigação, e aí eles podem consumir e trocar também em formato de tributo, os trabalhadores, etc. Tá bom? Então tá, vimos aqui, a gente fecha o capítulo 3, mas, claro, para fechar o capítulo 3, a gente precisa lembrar de fazer os exercícios. Tá nos slides, eu falo agora. Exercício para fazer no caderno, a questão 3 e a questão 5, tá? Da página, que página, professora? Página 63. Que página, professora? Página 63. Professora, que página? Página 63, pessoal. Então, qual questão, professora? 3 e 5. 3, 5, tá bom? E aí vocês fazem, se ficarem com dúvidas, ou acharem que tá com algum problema porque não conseguiram fazer, ou achar que já tá errado, enfim, a gente vai ter as aulas online e a gente tira dúvida, tudo bem? Então não se esqueçam, página 63, questão 3 e questão 5, tá bom? Um beijo para todos vocês, bom estudo, espero que eu tenha ajudado, fiquem em casa, colaborem em casa, e um beijinho e até mais.